Irmãos e irmãs, bom dia! Neste domingo do tempo pascal, a liturgia nos convoca à adesão a Jesus Cristo. Ele é o ícone de Deus Pai e a revelação plena da sua misericórdia. Peçamos que o Espírito Santo nos conceda a graça da participação no amor ilimitado e na unidade absoluta que reinam entre o Pai e o Filho. Desta forma, poderemos chegar à fonte e origem do amor por meio de Jesus Cristo, único mediador. Esta missa será presidida pelo Padre Paulo Henrique de Alencar, vigário da paróquia Nossa Senhora da Paz. Na alegria de celebrarmos esta Eucaristia, entoemos o canto de entrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, irmãos e irmãs. Que alegria estar hoje reunidos. Que alegria poder entrar junto com vocês nas vossas casas para celebrar esta Santa Missa e pedir que Jesus, neste domingo, traga para nós essa vida nova, essa vida que brota da ressurreição, do seu lado aberto. Para celebrar bem esta Santa Missa, vamos reconhecer as nossas faltas e pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, junto com os anjos do céu, glorifiquemos ao nosso Deus. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Na liturgia deste domingo, Jesus se revela como caminho, verdade e vida, e nos convida a sermos seus seguidores na prática da oração e no anúncio da palavra. Ouçamos as leituras. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos
a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e a grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós, alegrai-vos, ó justo, no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor, ao som da harpa, da lira de 10 cordas, celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar,
não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daqueles que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
caros irmãos e irmãs, na liturgia deste domingo, Jesus nos desafia a ser gente inteira. Talvez este seja o grande desafio que leve toda a nossa vida, estar inteiro nas coisas que nós realizamos. Hoje, por conta das atividades que nós temos neste mundo, são tantos medos que tomam o nosso coração, tantas perturbações, o estresse, a dificuldade, tantas coisas que têm batido a porta da nossa vida e do nosso coração. Coisas que às vezes nos fazem arrastar pela vida. Quantas pessoas que às vezes estão participando, assistindo a esta missa hoje e se sentem assim, já não se sentem mais inteiros na vida, já nem sentem forças para continuar a viver, se sentem levando a vida ou deixando a vida levá-la. Mas hoje Jesus faz para nós esse desafio, não caminhar pela metade nessa vida, não. Por isso o Evangelho de hoje nos começa justamente com esta palavra de ordem de Jesus. Não se perturbe o vosso coração. Irmãos, quantas vezes apareceu na Sagrada Escritura essa palavra não tenhas medo? E Jesus hoje a retoma diante dos seus discípulos. Há alguns cristãos que enganadamente pensam que fé quer dizer não ter dificuldades. Os próprios discípulos de Jesus vão enfrentar dificuldades e Jesus também. Jesus está num contexto aqui no Evangelho de João que já tinha anunciado a traição de Judas e a negação de Pedro. Os discípulos, diante da debilidade humana, veem o seu coração se perturbar. Mas é Jesus que os exorta, não se perturbe o vosso coração. Acreditem em mim, tenham fé em mim. Saibam que eu tenho palavras de vida eterna. No mundo onde que nós escutamos tantas palavras, talvez nós já estejamos até saturados de tantas elas. Talvez tenhamos muito escutado a palavra Jesus ou mesmo textos bíblicos, mas às vezes isso não tem mudado a nossa vida. Jesus, irmãos, tem palavras que dão sabor à vida. É isso. Por isso ele transformou a vida de tantos homens e mulheres que estavam ao seu lado. Primeiro, porque ele não lidou com essas pessoas como se fossem números, mas conseguiu olhar nos olhos de cada uma delas e perceber os medos que tinham no seu coração. Por isso, Jesus nos ensina, na missa de hoje, não vamos pedir a Deus uma fé que não tenha dificuldades, mas sim uma fé que tenha autoridade. Jesus quer despertar em nós esse poder da fé. Como o poder do amor, a fé se fortalece em nós à medida que a gente a partilha, que a gente se relaciona com outras pessoas. Por isso, Jesus aqui quer instruir os seus discípulos a viver esta vida nova. E é Tomé quem questiona Jesus. Jesus vai preparando os discípulos para dizer, olha, eu vim do Pai e agora volto para o Pai. Mas aquilo que eu vivi, eu dou como herança a vocês, que é o meu Espírito, que é vida nova. Não tenham medo de nada e ninguém. Não deixem nada destruir a vida de vocês. Quantas situações, irmãos, de morte hoje nas nossas famílias. Às vezes as drogas que tomam conta, as bebidas, situações de infidelidade ou de indiferença nas nossas casas. E às vezes precisamos de autoridade de fato para assumir que nós precisamos dessa vida nova que vem de Jesus. E quando Jesus diz que vai voltar ao Pai, vai falando deste caminho, Tomé como que lhe pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde vais, mostra-nos este caminho. E Jesus vai fazer uma das revelações mais bonitas da Sagrada Escritura. Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, acredite em mim. Deixe essa palavra Tomé penetrar o seu coração. E essa palavra também se repete a cada um de nós, que temos passado por dificuldades neste tempo, ou talvez tenhamos perdido este sabor de viver. Vamos encontrar este sabor nas palavras de Jesus. Talvez a gente esteja perdido hoje, e Jesus que quer mostrar que vem ao nosso encontro. É Ele, o bom pastor, o Senhor que é o nosso pastor, confiar que nele nada nos faltará. Jesus, então, neste texto que escutamos hoje, nos falando da volta ao Pai, nos mostra que, de fato, Ele é o mediador por excelência. Ele vem do Pai,
O Evangelho de João vai muito discutir a origem de Jesus, porque há muitos que duvidavam. Nós conhecemos Jesus. Ele é o filho do carpinteiro, é o filho de Maria. E João vai exclamar com autoridade: não. Vamos parar aí? Não, irmãos. Olhar apenas para Maria e para José é pouco. João fala: Jesus vem do alto, ele vem do Pai. Todos nós também vamos descobrindo em Jesus essa nossa vocação celeste. Não vamos nos contentar neste mundo com as coisas apenas que este mundo nos apresenta. O nosso coração, irmãos, tem uma sede de coisas mais altas, maiores, e nada neste mundo pode saciar essa sede que há no meu e no seu coração. E é Jesus que nos apresenta a resposta para essa sede no Evangelho que nós escutamos. Mas, por um lado, João nos apresenta essa origem de Jesus. Jesus, então, que nos apresenta este amor do Pai. Às vezes nós escutamos tantas palavras nas nossas igrejas, pelas nossas TVs, pelas emissoras, programas, mas talvez falte uma palavra nas nossas casas: eu amo você. Quando Jesus fala dessa relação dele com o Pai, ele fala de um amor, irmãos. Ele fala justamente de cada um que está escutando esta palavra hoje, que você é amado. Não importa as dificuldades que você tenha passado na sua vida, não importa o seu passado, nada importa. Importa essa boa nova, uma nova vida, a vida que vem de Deus. E Jesus vai mostrar isso com palavras que têm autoridade com as suas obras. Mas Jesus, por outro lado, então vai ao Pai para nos mostrar que se em Adão o caminho estava fechado, Jesus é um novo Adão que abre as portas do paraíso para nós. Este paraíso deve ser começado a viver aqui, nas nossas atitudes e nas nossas relações. É por isso que nós escutamos na primeira leitura a palavra de Deus que vai se espalhando, a igreja que vai crescendo, a fé de homens tão fracos, mas que acreditaram nessa palavra de Jesus. Tendes fé, acreditai. Essa palavra e essa fé faz, irmãos, mover montanhas. Eu não sei qual é a dificuldade que você encontra hoje na sua casa, na sua família. Talvez seja uma dificuldade de doença, talvez de emprego, econômica, talvez na questão dos seus filhos. Às vezes nós não temos respostas, mas aquilo que é impossível para nós, irmãos, não é para Deus. Para Deus nada é impossível. Este é o poder da fé que Jesus desperta nos seus discípulos. E por isso nós vamos ver essa igreja crescer nos Atos dos Apóstolos, porque é Deus que opera neles. Eles são instrumentos. E eu pergunto para vocês, como uma provocação hoje, você tem sido instrumento também para as pessoas que estão ao seu lado? Porque se você não tem sido, irmãos, talvez seja a hora de começar a ser. Palavras de vida nova. Não reclame apenas da vida, não, mas olhe para a vida de forma diferente. Agradeça talvez pelo pouco que você tem, porque como diz o ditado, o pouco com Deus é muito. E essa fé que a gente vai descobrindo em Deus nos faz exatamente transportar todas as barreiras do diálogo e da distância que existe entre nós. Mesmo de, às vezes, pessoas que nós temos rancores, pessoas que, às vezes, a gente não ama tanto. Se nós descobrirmos este amor de Deus, nós vamos também saber levar este amor aos demais. Essa fé que vai se alastrando, podemos dizer assim, como um fogo, incendeia a vida de tantos homens e mulheres. E é Pedro que, na segunda leitura da carta de São Pedro, vai falar: antes nós éramos como pessoas, um povo disperso, agora não mais. Agora, pela fé, nós descobrimos a força de ser um povo consagrado a Deus. Vamos pedir, irmãos e irmãs, que nessa missa, que ao participar, ao assistir esta missa, não seja apenas mais uma missa, não, mas que a palavra de Deus possa se encarnar na nossa vida, como nós escutamos aqui. Em verdade, eu vos digo, quem acredita em mim fará as coisas que eu faço, e coisas maiores do que estas fará. Vamos pedir a Deus essa ousadia na fé, nas situações que nós temos na nossa vida. Nós vivemos também este mês todo dedicado a Nossa Senhora. Ela soube viver isso também como ninguém, porque ela acreditou. Ela foi a crente por excelência, a primeira cristã. Vamos pedir a intercessão dela, Maria, que abençoe as nossas mães. Ela que também é mãe do céu, nos ajude a ter a cada dia uma fé com autoridade. Que assim seja. Amém. E vamos juntos, com esta fé que desperta os nossos corações e incendeia as nossas vidas, proclamar aquilo que nós acreditamos.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos, com esta mesma fé, elevemos a Deus as nossas preces. E a nossa resposta será: atendei a nossa súplica, Senhor. Deus Pai, abençoai a Igreja para que ela, enquanto sacramento de Cristo, leve a humanidade até vós, nós vos pedimos. Atendei a nossa súplica, Senhor. Senhor, concedei ao Papa Francisco e aos bispos do mundo inteiro a fortaleza apostólica, nós vos pedimos. Atendei a nossa súplica, Senhor. Cristo, caminho, orientai nossos governantes e líderes das nações para que encontrem soluções para os graves problemas da humanidade, nós vos pedimos. Atendei a nossa súplica, Senhor. Olhai pelos que mais sofrem, vítimas da corrupção e do pecado, e ajudai-nos a ser solidários, nós vos pedimos. Atendei a nossa súplica, Senhor. Senhor, por todos nós, para que sejamos verdadeiras testemunhas da boa nova de Jesus, caminho, verdade e vida, nós vos pedimos. Atendei a nossa súplica, Senhor. É Jesus que disse, irmãos e irmãs, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos pedir como Tomé, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, que eu possa realmente acreditar nessas palavras que são verdade e são vida para a nossa vida. Tudo isso nós vos pedimos, Pai de bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E agora, com esta mesma fé, também vamos ofertar nossa vida diante do altar do Senhor. Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Apresentemos ao altar do Senhor o esforço de todos nós cristãos em vivermos segundo o ensinamento de Jesus na Igreja e na sociedade.
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Santificai nossa oferenda, ó Senhor. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 Cordeiro de Deus, Obedientes à palavra do Senhor e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, te desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que sou seu amigo, pode comigo contar. O mundo dá muitas voltas, a gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida a sua mão apertar. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, te desejo, irmão. Paz que a felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. A fé em Deus não tira os nossos sentimentos e dificuldades, mas nos dá a força necessária para vencê-la em Cristo. Busquemos nesta refeição o alimento que Cristo oferece para seguir o verdadeiro caminho, buscar sempre a verdade e promover, acima de tudo, a vida. Você que celebra conosco pela rádio, você que celebra conosco pela TV Tarobá, faça a sua interiorização e agradecimento a Jesus Eucarístico. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Esta terra, os astros, o sertão em paz, esta flor e o pássaro feliz que vês, não sentirão, não poderão jamais viver esta vida singular que Deus nos dá. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Em minha alma cheia de amor de Deus, palpitando a mesma vida divinal, ao resplendor secreto do infinito ser, a um profundo germinar da eternidade. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Quando eu sou um sol a transmitir a luz, e meu ser é templo onde habita Deus, todo o céu está presente dentro em mim, envolvendo-me na vida e no calor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Esta vida nova, comunhão com Deus, no batismo aquele dia eu recebi, vai aumentando, sempre vai me transformando, até que Cristo seja todo o meu viver. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Oremos.
Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caros irmãos e irmãs, então, neste domingo, o domingo da ressurreição, dia do Senhor, nós celebramos Jesus, que é o caminho, verdade e vida. Vamos pedir muito que Ele ressuscite as nossas vidas, ressuscite também os nossos sonhos, os nossos objetivos, que a gente possa sair da morte e vencer a morte com essa vida nova que vem do alto. Nós também nascemos do alto, irmãos. Não nos contentemos com coisas pequenas, porque o nosso coração foi feito para coisas grandes. E a todas as mães que também nos assistem neste momento, um abraço especial. Dizemos que mãe é um presente, uma invenção de Deus. E foi uma invenção tão boa que até Deus quis ter uma. Ele também quis ter a sua mãe, fazer essa experiência. A todas as mães que merecem não apenas um dia, mas merecem toda uma vida para dizer obrigado. Parabéns pelo dia de vocês, que Deus abençoe e que vocês possam abraçar os filhos e receber deles este eu te amo, mas também digam a eles, não esperem muito para dizer eu te amo àqueles que são importantes para vocês. Um grande abraço para todos vocês e desde já então, antes dessa bênção final, um bom almoço, um bom domingo para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a alegria do Senhor ressuscitado seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Eu preciso ser amado e amar, ser perdoado. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. Eu procuro a verdade, ver a Deus eternidade. A verdade é Jesus, a verdade é Jesus, a verdade é Jesus. Eu preciso de mais vida, vida plena sem medida. E a vida é Jesus, e a vida é Jesus, e a vida é Jesus. Eu preciso